VilasCast chega até você nesse momento para trazer uma entrevista diferenciada, né, Coronel Melo? Estou aqui com o Coronel Melo. Muito obrigado pela presença do senhor. Coronel Melo trabalha na Secretaria de Segurança Pública, mas melhor mesmo é a própria pessoa falar de si mesmo, né? Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Sou o Coronel Paulo Sérgio de Mello. Atualmente estou na Assessoria Policial Militar da Secretaria de Segurança Pública, mas ingressei na Polícia Militar nos idos de 1991 por meio do ingresso no curso preparatório de formação de oficiais. Era um curso que existiu de 1913 até 1992, um curso de ensino médio que existia dentro da Polícia Militar. O senhor entrou menino, então? Sim, eu após concluir o ensino fundamental no município de Atibaia, no qual eu nasci, né? Frequentei a vida toda a escola pública e tive a oportunidade de conhecer a Polícia Militar por meio do meu irmão. Meu irmão é policial militar, hoje veterano, e ele me apresentou a possibilidade de ingressar na Polícia Militar e explicou que existia o curso para a formação de oficiais. O curso de formação de oficiais e o curso preparatório de formação de oficiais, ambos funcionavam na Academia do Barro Branco. Eu não tinha o ensino médio ainda, mas tive a oportunidade, na ocasião, foi o último concurso, o concurso de 1990. Eu prestei esse concurso junto com nossos amigos, fomos 144 cadetes que iniciamos o curso preparatório, duração de 2 anos em período integral. Nós tínhamos aulas aos sábados também, período manhã, tarde e noite, e a passagem pelo curso preparatório de formação de oficiais permitia que o aluno aprovado, porque alguns não conseguiam concluir o curso, né? Eles tinham provas bem exigentes, mas permitia quem concluísse o curso preparatório ingressar no CFO, curso de formação de oficiais, e iniciar o curso junto com colegas que prestavam concurso de ensino médio. Então, de 1913 até 1993, os alunos do curso de formação de oficiais tinham 2 origens: o concurso público, a entrada, e os oriundos do curso preparatório, que até hoje nas Forças Armadas existem. Nós temos a SpaceX do Exército, a IPCAR da Aeronáutica, o Colégio Naval da Marinha. Então, São Paulo tinha esse modelo de formação até 1992. Desde então, 1913? de 1913 a 1992. 100 anos. O extinto curso preparatório, ele era uma porta que permitia, durante décadas, as pessoas que não tinham ainda acesso ao equivalente ao antigo colegial ou ensino científico, de primeiro se preparar nele e ingressar no curso de formação de oficiais, que desde a sua origem era um curso de nível superior. Parabéns mesmo. Desde pequeno. Meu irmão ingressou na polícia antes, ele entrou em 89 como soldado, cabo, fez depois também o CFO, um pouco depois de mim, e ambos viemos do interior de São Paulo, família de agricultores, e viemos para São Paulo e aqui permanecemos. O curso de formação de oficiais, ele é feito integralmente lá na Academia do Barro Branco, na Zona Norte de São Paulo. Ele recebe jovens do estado inteiro e até jovens de outros estados, eles prestam concurso para trabalhar aqui no estado de São Paulo. E a Polícia Militar de São Paulo também fornece vagas para policiais de outros estados fazerem a formação de oficial aqui. Nós temos colegas na minha turma de Sergipe, do Rio Grande do Norte, do Amazonas. Todos se formaram aqui e essa é uma tradição de há décadas, se mantém até hoje. Nós temos atualmente no estado do Norte um comandante-geral que ele se formou aqui no Barro Branco de São Paulo. Interessante. Eu conheci o Coronel Feitosa, que foi até deputado estadual em Pernambuco, muito amigo do Coronel Salles. Ambos eram capitães, na época o Salles era capitão e os dois tinham muita amizade. Aí um dia eu perguntei na época eu trabalhava na PM de Pernambuco, dava consultoria lá. E aí eu perguntei pro Feitosa, por que você tem tanta amizade? Não, é que eu fiz um Barro Branco, sou oficial de lá. E como eu sou, ele na área de quitação, ele era juiz, né? E o Salles também, e eles eram juízes nesses eventos que aconteciam país afora, então uma grande amizade entre eles. Tanto é que quando o Coronel Salles assume a cavalaria, era o Minduim, né? Que a gente chamava de Minduim, o Coronel Minduim, que estava deixando a cavalaria. Nesse evento, o Coronel Feitosa, lá de Pernambuco, estava aqui. Na época, deputado estadual. E aí o senhor estava fazendo essa confirmação. Então, é uma tradição na PM de São Paulo desde 1913. Sim. Fantástico. Sim. Fantástico. De criar seus próprios quadros,
E ainda ajudar outros permitir, estados. principalmente em 1913, período que teve a missão francesa na Força Pública de São Paulo, o curso preparatório, ele era uma oportunidade principalmente dos policiais, que eram do quadro de praças, os soldados e cabos, Poder. que vinham às vezes de uma origem humilde, se instruírem para concorrer com pessoas moradoras aqui de São Paulo, que já tiveram acesso É um ao então estudo. colégio, e ingressarem no curso de formação de oficiais. Interessante. Então era uma forma de ascensão dentro da carreira, Muito bom. porque às vezes seria difícil para um policial trabalhar, sustentar a família e voltar a estudar. Então ele trabalhava estudando. Ele fazia o curso preparatório, teria o equivalente, hoje a gente chama de ensino médio, mas já foi chamado de colégio, e daí ingressava no curso superior. Muito bom. Coronel, fala um pouquinho para nós do atual cargo do senhor, né? A questão, como funciona para a gente de fora. Muitas vezes quem vai assistir são pessoas que aspiram a entrar na Polícia Militar, ou Sim. muitas vezes até aluno já, tanto de Pirituba como do Barro Branco. Qual é a função que o senhor exerce hoje na Secretaria de Segurança Pública? Bom, o meu posto atual é o de coronel, é o 6º posto da carreira de oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Após a academia, a gente tem um estágio como aspirante. Após o estágio, nós somos declarados oficiais. Daí começa, tanto nas Forças Armadas, a nomenclatura é igual do Exército da Polícia Militar. Segundo tenente, depois primeiro tenente, depois capitão. Após capitão é o posto de major, tenente, coronel e coronel. Como tenente, a gente tem uma gama variada de atividades, desde trabalhos administrativos até, por exemplo, um piloto de helicóptero. São todos, a maioria, tenentes que começam nessa atividade, passando pelo bombeiro, atividade da polícia ambiental, polícia rodoviária. É uma gama muito grande. Quando o oficial é promovido a capitão, já diminui as funções, é um afunilamento. A maioria das funções de capitão é o comandante de tropa, ele é o comandante de companhia. Companhia menor, unidade territorial. Aliás, tem até menores, tem pelotões no interior. Mas na capital são as companhias. O capitão, a função master dele é ser comandante de companhia. Então ele cuida do território, do efetivo, dos próprios da polícia, das viaturas e principalmente das pessoas. Daquelas pessoas que moram numa região, é o capitão que tem o primeiro contato com elas. Passado algum tempo, o capitão, para ser promovido a oficial superior, ele faz um curso de aperfeiçoamento de oficiais, equivalente a um mestrado. A Polícia Militar de São Paulo, ela fornece esse curso por meio de um concurso e oferece, da mesma forma que o curso de formação de oficiais, vagas para outras polícias. Então vem capitães de outros estados, às vezes até oficiais superiores do estado, fazer o nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais. Após se habilitar a ser oficial superior, eles são promovidos a major. Normalmente o major é um cargo intermediário. Ele fica entre o comandante de CIA e o comandante de batalhão, que o batalhão reúne diversas companhias. Então eu fui tenente no policiamento de área, também na corregedoria da Polícia Militar, capitão na corregedoria da Polícia Militar, major na corregedoria e no quartel do Comando Geral, num serviço que a gente presta ao comando na Coordenadoria de Assuntos Jurídicos. E o próximo posto é o tenente-coronel. O tenente-coronel tem várias funções, mas a principal é o comandamento de batalhão. É aquele comando acima da companhia. Então é a mesma responsabilidade, cuidar de pessoas, de servidores da segurança pública, policiais militares, cuidar dos nossos ativos, das viaturas, dos prédios e principalmente dirigir o policiamento para fazer a segurança da sociedade. Essa é a função do tenente-coronel, comandante de batalhão. Para atingir o último posto da carreira, é necessário que o major ou tenente-coronel também faça mais um curso. É o curso superior de polícia, que novamente São Paulo tem esse curso há muitas décadas e fornece vaga para outros estados também. E ao fazer esse curso, você está habilitado. Existe um afunilamento na carreira, vai diminuindo as vagas, e aqueles tenentes-coronéis que são promovidos a coronéis, daí passam a ter cargos pontuais. São 63 vagas no estado de São Paulo, todas conhecidas. As funções iniciais de um coronel é o comando territorial. Então, um capitão comanda uma companhia, ele cuida, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, de um bairro. Um tenente-coronel cuida de várias companhias, cuida de uma região maior. E os coronéis cuidam dos comandos de policiamento de área. Agregam vários batalhões. Então, na capital, na cidade de São Paulo, existem 8 comandos de policiamento de área. Então, nós temos 8 comandantes territoriais
no posto No de coronel. qual o senhor comandava o CPM-1. Sim, eu comandei o centro. São Paulo tem a região central, é um comando, norte é outro comando, oeste, outro comando, a zona sul possui 2 comandos e a zona leste possui 3 comandos. É um total de 8 comandos e ficam subornados ao comando de policiamento da capital, que também é uma função territorial de coronel. O interior de São Paulo é dividido em 10 regiões, são chamados comandos de policiamento interior, cada um com um coronel. E as demais funções são funções de alto comando, né? Quem cuida do CP-Choque, que atende o estado inteiro, quem cuida da polícia ambiental, que cuida do estado inteiro, quem cuida Do do corpo rodoviário? da rodoviária, cuida do estado inteiro, do corpo de bombeiros, que cuida do estado inteiro, do grupamento aéreo, que cuida do estado inteiro, e, por último, tem as funções, são dos coronéis mais antigos, que são as funções centrais, fazem parte do grande comando, das diretorias, que ajudam os comandos territoriais na administração da Polícia Militar. E dentro dessa parte de administração existe um setor que é um setor de assessoria. As assessorias da Polícia Militar elas fazem uma interface entre a Polícia Militar, órgão pertencente à segurança pública, com outros órgãos do Estado. Nós temos assessorias no Poder Executivo, exemplo a qual eu pertenço, a Secretaria de Segurança Pública é uma secretaria do governo estadual. Nós temos assessorias no Poder Municipal, a Prefeitura de São Paulo tem uma assessoria também. Temos assessoria no Poder Judiciário, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o TJM, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, possuem uma assessoria, que é uma interface, e também no Poder Legislativo. Tanto a Câmara dos Vereadores de São Paulo como a Assembleia Legislativa possuem assessorias. E na maioria dessas assessorias, nós temos 2 funções. Uma, a mais fácil das pessoas identificar. Nós provemos segurança das pessoas, das autoridades, Que ali exemplo, estão. governador, o secretário de Segurança Pública, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, eles são protegidos por policiais. E também protegemos os prédios que abrigam essas instituições e seu entorno. Então essa é uma função fácil das pessoas entenderem, do policial fazer a proteção, fazer a segurança. Certo. E outra função é fazer a interface, fazer o fluxo de informações entre aquele órgão público e a Polícia Militar, Interessante. facilitando principalmente o entendimento das autoridades sobre as funções da Polícia Militar e como fazer o acionamento melhor e mais rápido. Então, nesse caso, um rapaz está entrando tanto que seja por Pirituba, mas ele quer ter esse conhecimento, essa pequena fala do senhor já dá mais ou menos um caminho, né? Então, Sim, ele tem um plano de carreira pela frente, mas naturalmente, com muita dificuldade, com muito estudo, com muita até resiliência, você vai conseguir ir galgando e também o tempo, né? sim. É necessário, ninguém consegue pular a ponte antes do tempo. Você vai ter que ter Não, na carreira militar, excetuando nações que passam por guerras, a carreira ela é estruturada e previsível. É com o passar do tempo, é como se fosse uma fila. Alguns permanecem, outros saem por questão de idade, aposentam, procuram outras oportunidades. Recentemente, por exemplo, teve um amigo que ele pediu exoneração da Polícia Militar. Ele se tornou empresário, ele procurou um outro caminho. Tem colegas que saem do serviço público da Polícia Militar para serem servidores públicos em outras áreas. Alguns colegas passam para o Ministério Público, outros passam para cargos do Estado, como a Secretaria de Fazenda ou para a magistratura. Mas aqueles que permanecem e continuam se qualificando para os postos seguintes, eles vão seguindo até um determinado momento que ou vence o tempo de permanência na polícia ou chegam até o último posto. interessante. Então, é muito democrático nesse ponto. É, É muito democrático. não tem como Os achar um outro os caminho. mesmos requisitos que são necessários para ingressar como um soldado da Polícia Militar são os requisitos para ingressar como oficial, que é passar em um concurso que demanda conhecimento de matérias básicas, ter rigidez física, porque tem um teste físico, ter saúde e ter vida ilibada. Muito bom. Então, isso faz com que, por exemplo, nós tivemos turmas no curso de formação de oficiais que 70% das vagas eram preenchidas por policiais militares. Que Já eram já policiais militares. estavam na Já ativa. estavam na Polícia Militar. É uma Interessante. forma de ascensão na carreira. E também é disponível para um jovem de 17 anos, está terminando o ensino médio, ele se inscreve e presta concurso. Não há nenhum preconceito. Inclusive, diferente do serviço militar obrigatório, que a pessoa se inscreve no ano que vai fazer 18 anos, na Polícia Militar, antes podia-se entrar mais jovem por conta do ensino médio, hoje ele não há nenhum impedimento dele entrar, por exemplo, com 16, 17 anos, se ele já concluiu o ensino médio.
Interessante, eu não Sim. sabia disso. Quer dizer Então, que se ele prestar um concurso, geralmente é após os 18 anos. após 18. Mas para a Polícia Militar, ele consegue, para ser oficial, ele consegue entrar com 17 anos. Interessante. Dependendo da data de aniversário, quando ele começou os estudos, muitos terminam o terceiro ano do ensino médio com 17 anos. E nada impede ele já iniciar o curso de formação de oficiais. Ou seja, ele já passa a ser um policial militar e ele ainda não atingiu a maioridade. A todos que nos assistem, especialmente aos pais, né, que muitas vezes é um desejo do filho se tornar um policial militar, está uma excelente carreira, parceira das Forças Armadas, na realidade é um braço das Forças Armadas, né? Vocês, na realidade, é uma tropa de apoio, né? Sim. As polícias militares. Então, é o senhor do emprego. Neste emprego, nós vamos começar a conversar agora que existe algumas instituições de apoio, que é o caso da PROPEM. Sim. Então, muitas vezes o aluno, quando entra, ele não entende bem o que é todo o sistema de saúde, porque ele vai ao HPM, faz o admissional, ele é jovem, ele não tem doença nenhuma, vai passar anos ali de boa. Mas muitas vezes um acidente pequeno de moto pode complicar a história dele. Então é isso que nós queremos conversar com o senhor um pouquinho hoje sobre a PROPM. Na opinião do senhor, o que o senhor acha da PROPM? Hoje ela é imprescindível. A própria é imprescindível. Eu vou até fazer assim um quadro geral, né? A população brasileira como um todo, ela tem acesso à chamada universalização da saúde. Porém, são muitas pessoas, muitas demandas e poucos recursos. Mas ainda existe. Há países no mundo em que não existe acesso à saúde. Então nós temos o famoso SUS. A pessoa ela não precisa ter um plano de saúde, ela não precisa ter dinheiro no bolso, ela de alguma maneira vai ser atendida pelo sistema público de saúde. Porém, ele tem suas limitações, suas dificuldades. O policial militar em São Paulo, ele tem um atendimento mais direcionado por conta até do risco do trabalho. O senhor acabou de dar um exemplo. Acidentes. Além dos acidentes que podem ocorrer no momento de folga, o policial ele tem uma atividade de risco. Nós temos muitos policiais que se acidentam com motocicletas, com veículos 4 rodas, se acidentam no combate a incêndio dentro de prédios, se acidentam no confronto físico com criminosos, se acidentam, não é acidente, né? São vitimados por disparos de arma de fogo. Então, a saúde, a integridade física do policial militar é posta à prova diariamente. Infelizmente, eu, durante o período que fiquei comandando territorialmente o centro de São Paulo, no ano de 2023, eu tinha uma média de um policial ferido por semana. E eu não posso trazer um jovem da sociedade, colocar numa profissão que ele está exposto a tantos riscos reais, que nós temos lesões diariamente em policiais militares, e ele dependesse do sistema público de saúde. Então, a instituição há mais de 100 anos, ela criou um sistema de saúde. Então, por exemplo, existe um hospital da Polícia Militar construído na década de 70, na zona norte de São Paulo. Existem policlínicas, são poucas, que possuem um atendimento ambulatorial para consultas e a realização de alguns pequenos exames. Existem unidades integradas de saúde, As UIs, né? as UIs, espalhadas em unidades da Polícia Militar na capital e no interior. Porém, o que a gente sabe? Mesmo esse sistema oficial, que atende só e tão somente o policial militar, ele não é o suficiente, ele foi, com o passar do tempo, com a dificuldade do Estado em suprir as necessidades da população, também ele não se tornou suficiente para atender a todas as demandas dos policiais. Foi nesse quadro que eu vi, foi após o meu ingresso na polícia, mais ou menos, que eu vi a criação do PROPM, uma associação que buscou, de maneira suplementar ao sistema de saúde da Polícia Militar, trazer mais recursos por meio da solidariedade entre os integrantes da Polícia Militar. E eu tenho um exemplo na família. Eu comentei que eu conheci a Polícia Militar, o Barro Branco, por meio do meu irmão já policial militar, hoje veterano. Ele, após formado, ele trabalhou num serviço que foi temporário aqui em São Paulo, pouca gente conheceu, eram as Companhias de Força Tática do Comando e Policiamento da Capital. O que era isso? Existiam 3 companhias independentes, elas substituíram o antigo Comando e Policiamento de Trânsito, que durante um tempo ele foi extinto. Então eram 3 companhias que cuidavam da capital inteira. Meu irmão trabalhou nessas companhias que faziam o policiamento de trânsito. Ele era motociclista, comandando o pelotão motociclista, e se acidentou de serviço. Interessante. Se acidentou de serviço na alça de acesso à Marginal TT, ali próximo ao terminal rodoviário TT. E, por sorte, foi um acidente que causou lesões, mas
não ceifar a vida dele, porque tinha uma equipe de imprensa transmitindo ao vivo o acidente. A família dele soube ao vivo do acidente. Por sorte, não foi algo pior. E ele foi socorrido ao Centro Médico da Polícia Militar, na Zona Norte. Ele ficou internado alguns dias lá, eu visitei. E ele comentou de como foi, assim, confortante para ele, além do atendimento que ele recebia lá pelos profissionais de saúde da Polícia O Militar, senhor está falando das temporadas, das voluntárias. além disso, do próprio material que ele recebia no centro médico. Ok. Ele recebeu o material enquanto internado, que a origem era a própria PM. É, Além do serviço voluntário pessoal lá. tinha um kit higiene. É Exato, interessante isso. exato. Então, eu tenho na família, felizmente, eu nunca fiquei internado. Graças a Deus, isso é proteção divina. Mas ele ficou internado por conta de um acidente de serviço. Utilizando uma motocicleta do serviço, ele foi fechado lá e teve esse acidente. E ele ficou dias no centro médico e ele fala de como foi confortante receber o apoio, tanto dos voluntários da própria PM, como também o apoio material. Muito bom. Então Muito bom. tem essa história na família. A própria PM, ela, de fato, desde 99, coronel, ela foi criada, né, perante a tropa, para atender a tropa, através do comando geral, através da inteligência da Polícia Militar. E até outro dia eu entrevistei o coronel Caio, ele era tenente na época, na entrevista que ele comentou isso comigo. Ele falou, professor, eu vou falar uma coisa para o senhor que talvez o senhor não saiba, mas nós, na época, tenente, jovens ainda, o comandante-geral solicitou que nós fizéssemos um plano de enfrentamento à necessidade real naquele momento, mas que ele pudesse ser estendido a todos os anos pela frente, porque a área da saúde é uma área muito nevrálgica. É como o senhor falou, o acidente é para todo mundo. Sim. O hospital é pequeno. Muitas vezes falta insumo. Como nós vamos recorrer? O insumo precisa para hoje, mas o Estado tem licitação, demora um pouco. É a própria PM. Então, a partir daí, a própria PM começou a comprar insumos para o hospital. A própria PM hoje paga médicos, coronel. A própria PM paga 10 Sim, eu médicos vou no comentar. HPM. Médicos civis. E E- até alguns militares que optaram por não serem militares mais, são recontratados pela própria PM. É o caso do neurocirurgião nosso que está lá, já pago pela própria PM há Médico 6 anos. psiquiatra. Médico psiquiatra. Durante alguns anos, a minha esposa ela é policial militar também. Ela é oficial. Ela trabalhou no setor de licitações do centro médico. E o que acontece? Às vezes a população não sabe como funcionam as compras e contratações públicas. Ela fica às vezes horrorizada com notícias na imprensa de desvios de dinheiro, desvios milionários. Porém, essas pessoas que fazem desvios, elas são verdadeiros artistas, né, do crime, porque a lei ela deixa muito clara como deve ser feita a compra. As normas administrativas, elas regram de maneira minuciosa. E isso faz, por um lado, que seja bom, nós temos a transparência do uso do dinheiro público, mas em contrapartida, cria uma morosidade Necessário. ao se comprar, ao se contratar. Eu vivi na pele assim a dificuldade dela, por exemplo, para fazer uma contratação de emergência para uma cirurgia cardíaca que precisava fazer. E ela sempre comentou essa questão do apoio da própria PM. Por quê? A administração pública ela tem que seguir estritamente as regras. Por isso que muitas vezes ela cria autarquias, que diminui um pouco o engessamento É o estatal, caso do Cruz Azul. cria empresas públicas para tornar mais ágil a prestação de serviço público. E, no caso da própria PM, ela entra no terceiro setor. Ela tem a liberdade de agir com mais rapidez e apoiar o setor público. Essa contratação de médicos, por exemplo, ela é fantástica porque ela não cria um passivo previdenciário e, ao mesmo tempo, tem agilidade, tem rapidez. Diferente de um concurso público em que a pessoa ela passa por questão da habilidade em resolver cada etapa do concurso, a contratação que os senhores fazem, os senhores vão procurar o especialista Naquela certo para área. aquele caso, E até para por aquele 3 horas, momento. 10 horas, por Sim. 20 horas, É contratando específico. muito ágil. Às vezes, por exemplo, para um concurso público, você pode contratar um ortopedista, mas você não pode contratar um especialista em punho. E é uma Os senhores das conseguem. necessidades, né? Os senhores conseguem. A contratação, a compra, por exemplo, de materiais, vamos dar um exemplo assim: conexão de tubos para a retirada de sangue. Várias empresas se habilitam para a licitação pública. Os produtos são muito parecidos, mas não são iguais. E pela lei, vai ser adquirido o mais barato, que às vezes não significa que tenha a melhor qualidade.
Existe algo que nós fazemos no nosso dia a dia, as empresas fazem, que é a busca da relação custo-benefício. Isso não é permitido pela lei. Ele tem que comprar o mais barato. Mas quando um órgão do terceiro setor, quando uma empresa pública, quando uma autarquia ela compra, ela pode ter essa flexibilidade a mais. O exemplo da própria M, ela pode comprar o melhor custo-benefício. Ah, tá pagando mais caro? Não, tá pagando melhor, tá gastando melhor. Vai Porque evitar de a ter problema, né? inteligência dos voluntários permite fazer isso. O médico ele fala, olha, eu preciso que a peça tenha essas características. Só que ele sabe que X empresas apresentam aquilo no material ruim, que pode até contaminar o paciente. Mas isso é difícil de provar. Mas o especialista, o médico, indica e a própria M consegue comprar aquele material, exemplo, prótese. A prótese tem diversos preços da mesma prótese. Só que o profissional, o médico que vai fazer a cirurgia, ele sabe, se não comprar de tal empresa disso para cima, o paciente vai sofrer, vai ter que ser submetido a uma nova cirurgia. E às vezes o poder público não consegue fazer essa compra que o especialista sabe, mas essa é a melhor, ele não consegue. Os senhores conseguem. Isso tem feito a diferença na vida das pessoas. Muito bom estar ouvindo isso do senhor e a vocês que nos assistem, para poder tentar entender o porquê que é importante o terceiro setor, por que é importante, de fato, a própria M existir como um órgão de apoio, ok? Muitas pessoas perguntam, mas é um plano de saúde? Não, a própria M Não. não é um plano de saúde. Ah, é uma parceria do hospital? Não, a própria M é uma instituição formada pelo Comando Geral na época e que o voluntariado eu ajudo, eu não quero usar, aliás, eu não estou querendo usar nunca, mas eu quero ajudar. Porque eu sei que eu tenho lá muitos colegas internados no HPM agora, ou soube até que vocês já ajudaram há meses atrás. Lá no 23º Batalhão em Lorena, fui fazer uma palestra lá, no meio da palestra um sargento levanta a mão. Professor, posso falar? Aí ele foi à frente e deu o testemunho dele. Eu estava na pandemia, 2020, ele contou de 2013. Ele bateu exatamente a moto também lá em Lorena, e quando ele chega aqui no HPM, ele chegou com a roupa do corpo. Além do kit de higiene, além das senhoras que passavam lá para orar com ele, para ligar para a família dele. Olha, ele se acidentou, ele chegou desacordado aqui. Era o trabalho das voluntárias. Além de tudo isso, a própria M, então, paga em sistema particular os exames dele, ok? E ele, então, anos depois, 7, 8 anos depois, estou lá fazendo a palestra, ele agradeceu. Então, a própria M, ela tem essa boa vontade, mas não só isso, mas ela tem a legalidade para fazer isso. Que é como o senhor falou, já o Estado não pode fazer isso. Ele vai comprar pelo menor preço. Sim. Então a própria M ela pode fazer opção. Ok, vamos procurar o melhor preço? Vamos. Mas não tem qualidade necessária. Então Melhor vai ter que ser o melhor custo-benefício. custo-benefício. Aí sim eu consigo fazer. Durabilidade, confiabilidade. Porque é no corpo do outro, né? Sim. Eu vou botar um fio de sutura no seu cérebro. Eu conheci lá no 14º e lá em Registro, onde tem a unidade de escola, um tenente que tinha fraturado o rosto todo. E a própria M tinha feito para ele toda essa, ele dizia a palavra caridade, né? Mas essa prestação de serviço que é o associado que ajuda. Solidariedade. É o dinheiro do polícia que pôde proporcionar isso. E aí, anos depois voltei, ele já tinha sido promovido e continuava agradecendo. Porque ele falou, professor, é impressionante como a gente não imagina que para quebrar é fácil, mas para consertar é muito difícil. Uma A face. recuperação É é muito. É sofrido, demorada. demorado, sofrido. Felizmente, hoje a tecnologia permite muita coisa que no passado não era possível, mas tem um custo. Tem. A pessoa vai. Vamos falar até do próprio trabalho. Eu não tenho nada, eu não estou grávida, eu não tenho. Mas nem delegado eu vou fazer. Se eu machucar minha mão, eu Sim. já não vou fazer delegado, eu não vou poder fazer DGEM. Se a mulher engravidou, já não vai poder fazer delegado nem DGEM. Sim. Isso tem um custo. Então, se nós pudermos planejar, ajudar no planejamento familiar, que é o que a própria me faz hoje, pagando cirurgia de vasectomia, pagando colocação de DIU, ok? Para que haja um planejamento, eu posso me organizar. Então, eu vou ter o meu salário do Estado, mas eu também vou poder fazer DGEM, vou poder fazer delegada, e eu consigo quitar o nosso terreno até daqui a 4, 5, 6 anos. Mas no meio do caminho acontece um acidente de percurso, bate a moto, já complicou. Aí a pessoa perde o DGEM, perde a delegada, fica no HPM por 10, 12, 15 dias, que seja até pouco, menos até, mas ele já não vai ter a saúde adequada para fazer a atividade delegada. Resultado, cai o orçamento dele. Isso aí complica. Então é onde entra o próprio PM. Se ela conseguir comprar o material, conforme o senhor falou, que o custo-benefício vai restaurar aquela pessoa mais rápida, além do que não vai dar problema lá na frente, futuro. ok? Isso é fantástico. Sim. Então é onde entra a própria PM. A todos que estão nos assistindo,
apoia a própria M, porque é muito pouquinho. Hoje um soldado, coronel, ajuda com R$ 6,91. Um coronel, batendo o senhor, R$ 26,12. Não é nada. Mas esse nada, quando somado a 61.732 apoiadores, faz a grande diferença. Porque a gente passa no montante, ter uma condição de pagar 10 médicos, comprar equipamentos, consertar os equipamentos das UIs, Sim, consertar os equipamentos do centro queria inclusive odontológico. comentar isso. Eu, no comandamento do CPA-M1, eu tive o apoio da própria M para a UIS local, a aquisição de equipamentos para o atendimento dos policiais militares lá. Bacana. Então é algo assim que E muito, era possível comprar com dinheiro do Estado? Seria, mas mas seria demorado demorado. e muito possivelmente Não seria aquele, impossível não ser da aquele, qualidade não e aquele que eu estava e precisando, da né? durabilidade É. daquele material que está lá servindo, além dos policiais do M1, de outras unidades que são atendidos pela médica e pelas dentistas ali da UIS. Citar um exemplo, senhor, o médico, o dentista do Romão Gomes, fazendo a palestra lá, professor, estou com problema naquele cilindro lá que coloca o ar, né? Estou com problema ali. Teria jeito de o senhor pedir à própria M se ela pudesse consertar para nós? Aí eu fui lá, o Cornel pediu, professor, bate as fotos, manda para mim. Aí mandou as fotos, aí ele aproveitou. Tem jeito de pedir também para que a própria possa comprar um novo colete de chumbo para mim? Tudo tá Radiografia. rasgado. Aí ele pediu outra coisa, Deu mais ou menos 3 semanas. A própria me comprou todo o equipamento, pediu que ele fosse lá na própria para ver se era isso mesmo que ele queria. Ele abriu, lembro. Aí lá ele levou para o Ramon Gomes e gravamos um vídeo com ele. Que nós vamos ter um pequeno intervalo agora para que possamos passar esse vídeo para quem está assistindo a nossa entrevista, possa ver na real o que nós estamos falando. Porque é o próprio dentista falando o que tinha estragado lá e como a própria M consertou. E ele mesmo faz o apelo a todo policial militar que ajuda a própria. É um pouquinho de cada um de nós. Mas aqui, no consultório dentário do Romão Gomes, eu atendo os batalhões do entorno, eu atendo o administrativo e eu atendo o interno. São mais de 100 atendimentos por mês. Por mês. Ele atende muita gente daquela área. Tem até uma área do choque que parece que está do lado ali também, está sendo atendida lá. Eu não sei se é do terceiro Ali é o choque ou quinto quarto. choque. Quinto choque. Então ele atende o E canil uma parte do quarto choque. e também. Aí, resultado. Olha a solidariedade que faz. É pouquinho, estou ajudando com R$ 20, R$ 10 que seja. Mas na realidade, lá na ponta, faz a diferença. E a gente, todos nós, rezamos para não precisar. Sim. Mas o meu colega bateu o carro ontem, o meu colega bateu a moto ontem, o meu colega tomou um tiro ontem, o meu colega, infelizmente, está com um problema mais sério. Então, é essa solidariedade. Nós queríamos que eu tivesse vindo aqui, mas eu não posso terminar a entrevista sem comentar essa parte com o senhor. O senhor participou de um programa muito interessante sobre a gestão pública no país, sobre as polícias militares. Fala para nós. Eu sei que todos nós vivemos pela esperança de que teremos ainda dias bem melhores. Eu estava no Barro Branco, na passagem de comando. E lá na passagem de comando, eu não sei se foi o coronel Coutinho ou o coronel Castro que falou, que nos anos 80, o estado de São Paulo era um dos estados mais perigosos do mundo. E, no entanto, nos últimos anos vem melhorando os índices, e nos últimos 3, 4 anos, fantástico. Ou seja, a Polícia Militar está conseguindo fazer, de fato, a diferença no estado de São Paulo. A grande pergunta, como é que a gente pode melhorar, coronel? É necessário coragem das autoridades, fato que está acontecendo atualmente. É necessário esclarecimento ao público, porque nós temos pessoas que não conseguem entender que leis que parecem inofensivas, parecem humanitárias, na verdade, são leis que beneficiam o crime organizado. São leis que colocam seus soldados do crime na rua. São leis que beneficiam somente aos maus, aos criminosos. Nós temos um problema hoje sendo divulgado com coragem pelas autoridades de São Paulo, que aflige o Brasil inteiro. Por exemplo, a reincidência criminal.
A reincidência criminal ocorre com tanta facilidade porque institutos penais criados ao longo dos últimos 50 anos fazem com que um criminoso ele cometa crimes graves, violentos, terríveis e em pouquíssimo tempo estão novamente na rua. Acreditando que não vai ter punição. Na verdade, ele se percebe que não teve. Nós vemos assim ao longo da história, crimes capitais eram punidos severamente com a morte do criminoso. Não quero a morte de ninguém. Porém, eu não posso aceitar que um homicida, alguém que tirou a vida do outro deliberadamente, com violência, com sadismo, esteja solto em 2 anos. Ele foi preso, processado, condenado e, pelas leis, está solto em 2 anos. Então, é necessário que cada pessoa, não importa a idade, a profissão, a religião, Seja a responsável pelos seus ideologia, atos. saiba que hoje nosso ordenamento jurídico é responsável pela morte de inocentes. Nós temos um negócio chamado progressão de pena. Nossa, coitado, o bandido não pode ficar 30 anos preso. Não cometa crime. Simples assim. Não cometa crime. Tem uma placa A de pessoa, a contramão, não pessoa, entra, a né? pessoa comete um crime doloso, ela tira a vida de outra pessoa, estupra alguém, comete o tráfico de drogas e é beneficiado. Quem é prejudicado? A maioria. Aquela que trabalha, que estuda, que O respeita cidadão de as bem. pessoas. Então, todo mundo precisa saber disso. Nós temos a progressão de pena. Coloca o bandido na rua antes da hora. Nós temos o livramento condicional. Coloca bandido na rua. Temos a suspensão condicional do processo, coloca o bandido na rua. Temos a audiência de custódia, que coloca o bandido na rua. Temos diversas formas de não cumprir a pena. Isso facilita a vida do criminoso e dificulta a vida de milhões de pessoas. Só que as milhões de pessoas estão preocupadas em cuidar da sua vida, cuidar da sua família e trabalhar. E não conhecem que elas têm poder. Exemplo, a cada 4 anos todo mundo se dirige até a urna e elege aqueles que fazem as leis. Mas como elas desconhecem que o poder que elas têm, nós temos um ordenamento fraco, porque pequenos grupos interessados, direcionados, financiados, fazem leis para proteger bandidos. Porque da mesma forma que eu protejo o pequeno criminoso, eu protejo o grande traficante. Por isso que as leis são lenientes, favorecem a prática de crimes. Todos os grandes casos recentes do estado de São Paulo que comoveram a opinião pública foram praticados por criminosos reincidentes. Criminosos que, se a pena já imputada pelo Poder Judiciário fosse cumprida na íntegra, ele não estaria aquele criminoso não estaria na naquele rua. lugar. Vamos dar um exemplo. O ciclista que foi assassinado a sangue frio em São Paulo, a mulher por trás daquele grupo criminoso, ela deveria estar presa ainda. Deveria estar presa. Estava na rua por causa do quê? De um sistema que favorece ao criminoso e dificulta a vida do cidadão. Então é necessário as pessoas saberem isso. O documentário que o senhor falou que eu participei, ele foi um documentário forte que tentou mostrar essa realidade. O governador de São Paulo fala constantemente desse problema. O secretário fala constantemente desse problema. O coronel Cássio, eterno comandante-geral, fala desse problema. O atual comandante-geral, o subcomandante que esteve aqui presente há pouco tempo, todos eles falam isso. A polícia, seja ela polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia federal, GCM, prende criminosos diuturnamente pela prática de crimes graves. Porque quando a gente fala de um crime de menor potencial ofensivo, a pessoa não é presa. É feito apenas um registro, é um processo mais célere e ela tem uma pena que não vai tirar ela da circulação da sociedade. Mas os crimes graves que demandam a prisão de criminoso violento, esses são feitos diuturnamente. Vou dizer uma cifra para o senhor. O senhor imagina quantos, porque foi falado no discurso secretário lá durante a troca de comando, quantos criminosos foram presos desde o começo desse governo? Aqui no estado de São Paulo? O senhor tem uma ideia da cifra? 430 mil criminosos foram presos. Isso é uma população, é um número município? superior à maioria dos municípios do estado de São Paulo. Com certeza. Porém, uma grande porcentagem deles está solta. Gente que cometeu
Tráfico de drogas, que é um crime equiparado e hediondo. Gente que cometeu estupro. Gente que cometeu assassinato. Essas pessoas estão presas, estão soltas. Outra coisa assim, um crime brutal, roubo. Porque o roubo, o seu conceito é mediante violência ou grave ameaça. Tem gente que não teve a sua integridade física atacada, mas foi ameaçada sobre mira de uma arma de fogo, sobre mira, Emocionalmente vai sofrer sobre, muito tempo sobre ser apontado contra com a você uma faca. faca, sobre um grupo de pessoas. Daí você prende um assaltante, um criminoso. É solto. O senhor, eu, nossas famílias, andando pelas ruas, corremos o risco de sermos vítimas de roubadores, de assaltantes. Diariamente são presos dezenas de assaltantes que não seriam soltos se a lei não fosse feita dessa maneira. Quer ver uma mudança, né? O senhor E citou, depende de todo mundo saber disso. o senhor citou, e eu sou vítima dessa, eu fui sequestrado. Eu, na entrevista com a Coutinho, eu contei por que eu sou fã da Polícia Militar e me tornei voluntário do PROAPM desde o ano 2000, 3 meses após ela ter sido fundada, porque em 97 eu fui sequestrado. Jornalista, sai da TV Cultura e, infelizmente, numa abordagem lá, quando veio, menos espera, está dentro do carro, num táxi que eu peguei, mas que, por erro meu mesmo, tá? Não percebi as duas pessoas também que se proporam a entrar no táxi no aeroporto comigo, as duas eram assaltantes junto com o taxista. Quer dizer, eles têm vários esquemas. Sim. E até hoje eu não esqueço disso. E eu sofri muito durante aquele período. Ou seja, as sequelas emocionais na sociedade, porque a gente é do bem e você acha que todo mundo é do bem. E não é. E aí o pior é o que o senhor está dizendo, que além de não ser do bem, ele tem o direito de ir e vir à vontade das cadeias, ou seja, é preso e logo é solto, faz de novo, volta Sim. de novo. Quer dizer, virou uma coisa que o senhor está dizendo a verdade. Seria bom que várias pessoas soubessem, para que a gente mudasse as leis. E as leis têm que ser através dos representantes Sim. e através do voto. Sim. Ou seja, é uma sequência, né? Não vai É. ser acaso. Vilas Cast teve o prazer de estar conversando com o Coronel Melo, que trabalha na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Há muitos anos eu o conheci bastante quando ele estava coordenando a área da Paulista, ali no chamado CPA M1, e a gente só tem a agradecer ao senhor pela entrevista, pelo apoio que o senhor dá para o APM e, acima de tudo, pela natureza do seu trabalho. Ser policial militar é um trabalho extremamente necessário para nós civis, porque a gente nem percebe, mas sem vocês é o caos. A gente nem percebe, mas sem vocês a gente percebe, aí é o caos. Tá? Muito obrigado por sua atenção, Coronel. Sempre à sua disposição. Conte conosco na própria PM. Eu que agradeço e o seu serviço é fundamental porque é necessário divulgar os trabalhos da ProPM. É necessário que todo policial militar e seus familiares conheçam o trabalho. Só assim a gente vai conseguir manter e crescer e atender melhor a família policial militar. Um grande abraço a todos que participaram. Venham conosco no próximo Vilas Cast. Um grande abraço.